Os Estados Unidos são o principal comprador das rochas naturais brasileiras e capixabas. Mas por lá, as pedras sintéticas artificiais estão ganhando cada vez mais espaço. O Espírito Santo, é claro, sente os impactos dessa virada. Cachoeiro de Itapemirim é a cidade mais desenvolvida do sul do Espírito Santo. Tem 185 mil habitantes e PIB de mais de 6 bilhões de reais. Maior do que o de Viana, na Grande Vitória. E a maior parte dessas riquezas vem das rochas ornamentais. Foi aqui que começou a extração e nasceram grandes empresas capixabas do setor, a primeira nos anos 30. Com conhecimento e tecnologia de ponta importada da Itália, elas colocaram o Brasil entre os maiores produtores e exportadores de rochas naturais do mundo. Você não tinha fio helicoidal, por exemplo, fio com diamantados, né? Fio que hoje fazem isso rapidamente, na velocidade muito maior. Antigamente se usava dinamite. Alguns, inicialmente aventureiros, né, começaram a imaginar e até, inclusive, fabricar instrumentos para começar a extrair, né, a pedra e, posteriormente, inclusive, importar equipamentos. O trabalho começa na pedreira, onde explosivos são usados para perfurar a montanha e extrair as pranchas, cada uma com 500 toneladas. Depois as pranchas são quebradas em blocos e levadas para o beneficiamento na indústria. Lá, os blocos são cortados em chapas, por fios diamantados que correm a 115 km por hora. As chapas são resinadas e polidas para tirar as imperfeições num processo automatizado. E se for preciso, elas são corrigidas à mão, como se fossem obras de arte. O Brasil tem uma diversidade fantástica. Os materiais são materiais assim, super exóticos, materiais difíceis, materiais que às vezes demoram 15, 20 dias para você industrializar ele. Ele vai e volta várias vezes no processo para estruturar. São materiais mais alterados, né? Os que têm essas cores distintas, diferente de tudo. Mas para você estruturar, para ele estar em pé do jeito que a gente vê aí exposto, dá muito trabalho. Mas é uma beleza única que não tem no mundo, então o Brasil é muito procurado. Finalizado o trabalho, parte das chapas é enviada de caminhão para os portos. E de navio, elas seguem para outros países, como Estados Unidos, China, México e Itália, os principais compradores. No total, o Espírito Santo tem 1.400 empresas de rochas em 67 dos 78 municípios, que geram 120 mil empregos. O setor é responsável por cerca de 5% do PIB capixaba, que em 2023 foi de 230 bilhões de reais. No ano passado, exportou mais de 1.300.000 toneladas, peso equivalente ao de 5.500 Boeing 737, operando na sua capacidade máxima de passageiros. As vendas para o exterior somaram 4,6 bilhões de reais. Já as realizadas dentro do Brasil atingiram 5,3 bilhões. O total, 9,9 bilhões de reais, é 15% menor do que o registrado no ano anterior. Entre os motivos dessa queda estão a crise imobiliária nos Estados Unidos, causada pela elevada taxa de juros, e o aumento da demanda por rochas sintéticas artificiais por lá. Embora os Estados Unidos sejam o maior comprador das rochas naturais capixabas e brasileiras, as importações americanas desse tipo de material praticamente não avançaram desde 2014. Elas seguem estáveis e foram até mesmo ultrapassadas pelas importações de rochas sintéticas. Foi o que revelou o último levantamento da Futura Inteligência. Repare que desde 2017, os Estados Unidos compram mais rochas sintéticas do que naturais. As importações das sintéticas atingiram quase 5 bilhões de dólares em 2022, contra pouco mais de 3 bilhões de reais da soma das importações de pedras naturais. E o Espírito Santo vem sentindo os impactos dessa virada, já que o nosso estado é o maior produtor e exportador de rochas do Brasil, responsável por 82% dos envios do país ao exterior. Em 2023, as exportações capixabas de pedras para os Estados Unidos tiveram o pior resultado dos últimos 10 anos. Foram enviadas só 600 mil toneladas, quase 40% a menos do que no pico em 2016. A Futura Inteligência foi atrás dos motivos para isso. Ela entrevistou arquitetos e especificadores, compradores de rochas no mundo inteiro, e concluiu o seguinte, que as rochas sintéticas são percebidas por eles como mais baratas, sustentáveis e duráveis do que as pedras naturais. O que a gente sabe não é verdade. Pelo contrário, aliás, as sintéticas são mais caras, inclusive. Para os clientes,
Os vendedores de pedras sintéticas ganharam mercado porque investiram pesado em marketing, inclusive propagando informações falsas, de que o processo de produção das pedras naturais causaria efeitos nocivos à saúde, quando a gente sabe que é exatamente o contrário. Por outro lado, os entrevistados enxergam que as pedras naturais têm sim o seu valor. Elas são mais sustentáveis e exclusivas, afinal, ninguém replica o que Deus fez. E por isso, atendem a um público mais exigente, de alta renda. Verdade é o seguinte, o setor de rocha ele nunca trabalhou esses especificadores, esses designers, esses arquitetos, e a gente vem num trabalho aí pesado, tentando aproximar cada vez mais, mostrar cada vez mais a riqueza das rochas, a diversidade das rochas. Então é importante demais a Futura estar trabalhando de parceria com a gente, pesquisando, trazendo dados para a gente que possa contribuir para a gente errar menos. Boa notícia é que as vendas de rochas capixabas para países emergentes aumentaram, enquanto a participação dos Estados Unidos nas exportações caiu de 75% para 62%, a da China triplicou, chegando a 12%. O México passou à frente de Itália e Taiwan, chegando à terceira posição. Outros destaques em 2023 foram República Dominicana na 8ª colocação, além da Tunísia, que avançou 72 posições, alcançando o 9º lugar. Ou seja, outros mercados estão se abrindo para as rochas capixabas.